Minhas filhas nasceram, uma em 2003 e a outra em 2016, mais de uma década de diferença. E por que eu estou contando isso aqui para vocês? Ninguém nos ensina a ser pai e mãe. Então, inconscientemente, a gente acaba repetindo o padrão de criação de filhos dos nossos pais. Com a minha primeira filha, eu fui muito rígida, autoritária, e mesmo dizendo que eu faria diferente da minha criação, eu acabei agindo de uma forma parecida. Não batendo, como era comigo, mas ferindo ela com palavras, com falta de acolhimento. E então, 13 anos depois, veio a minha segunda filha. Na era da tecnologia, novos desafios para nós pais. Então, eu prometi que faria diferente dessa vez. Mas eu precisava de direção, de conhecimento, eu precisava saber como criar filhos com saúde emocional, preservando traumas e tal. Então, eu decidi estudar sobre disciplina positiva, educação parental, prevenção de traumas. E mesmo estudando, eu me tornei, então, uma mãe permissiva. E, novamente, sem nenhuma autoridade sobre elas. Muitas pessoas confundem disciplina positiva com permissividade, deixar fazer o que quer. Inclusive eu cometi esse erro também. Mas disciplina positiva é educar com acolhimento e com firmeza ao mesmo tempo. É dizer não quando precisa, é colocar limites e regras claras, acolhendo o sentimento da criança. E não é deixar a criança fazer o que quer para não gerar trauma ou frustrar. Pelo contrário, a frustração ensina desde cedo a lidar com esse sentimento, com a decepção, porque o mundo lá fora não é tão bonzinho como a mãe. Hoje é fundamental aprender uma nova forma de lidar com os nossos filhos. E o começo de tudo é aprender a conhecer as nossas emoções, olhar para as nossas emoções feridas e que não foram olhadas. E o segundo passo é conhecer como cada filho funciona, porque cada criança é única e especial e tem o seu jeito de se sentir amada e vista. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem fácil de entender. A minha primeira filha se sente amada com tempo de qualidade. É a sua presença total para ela. Você tirar tempo de qualidade, não é sentar do lado e ficar no celular. E com um abraço, carinho, essas são as linguagens emocionais, linguagens de amor dela. Mas eu nunca soube disso. Então, eu não lembro de ter proporcionado isso para ela, porque eu estava muito ocupada, trabalhando demais para poder dar o que eu não tive, que eram festinhas, presentes, roupas, e eu não proporcionei o sentimento de se sentir amada. Isso é entender como nossos filhos funcionam. Cada um tem uma forma de se sentir amada. Já a minha segunda filha é diferente. Ela tem a linguagem principal dela, mas uma das linguagens é presentes. Ela ama receber presentes. Então, a gente, conhecendo os filhos, a gente pode mudar o futuro deles. Porque a criança, quando se sente amada na infância, ela cresce segura, confiante, ela sabe quem ela é. E isso é muito importante da gente, como pais, aprender, buscar entender esses passos para não ter que correr atrás do prejuízo depois, das consequências futuras que virão. E eu só entendi isso depois que eu fui buscar conhecimento, estudar para aprender como criar filhos preservando a saúde emocional. E em muitos momentos eu sinto muita culpa por não ter tido esse conhecimento antes, por não ter tido direção, alguém que ensinasse isso para mim. E eu acredito que muitos de nós pais não têm esse conhecimento e vai criando os filhos empurrando com a barriga, como diziam antigamente. Hoje eu sei a linguagem emocional das minhas filhas, o temperamento, o perfil de comportamento, e isso me ajuda a lidar melhor com elas. Claro que não sumiram todos os desafios, mas é isso que eu quero ensinar para outras mães dentro do Mãe à Missão.
para que outras mães possam ter essa direção e evitar tantos transtornos que elas nem sabem que vão acontecer no futuro. Conhecer como seus filhos funcionam com aprendizado de verdade, com testes, com ferramentas, não com videozinhos aleatórios aqui e ali, quando um contradiz o outro. Então a gente às vezes segue dicas e acaba se confundindo, acaba não sabendo o que fazer de verdade. E hoje eu tô aqui não para falar que eu sou uma mãe perfeita, que eu sei tudo, mas para dizer que eu aprendo dia após dia e estou abrindo meu coração para vocês, contando um pouco da minha história e dizendo que é preciso buscar aprendizado, conhecimento, curar nossas dores, porque muitas vezes a gente age com frieza, com gritos, mas é porque nós também temos dores da nossa infância que não foi olhada. E mesmo que não for comigo que vocês queiram aprender, queiram ter esse conhecimento, busquem com alguém que te dê confiança e que saiba o que está ensinando. Mas se quiser conhecer o Mãe à Missão, lá você encontra ferramentas, aulas, encontros ao vivo e direção para criar conexão e filhos emocionalmente saudáveis. Então clica no link que eu te explico como.